Na sua igreja é proibido matar culto? Se faltar à igreja é proibido. O pastor, a pastora, o bispo, o apóstolo liga para você, fica bravo, te coloca de disciplina, não pode mais ser obreiro, não pode tocar no culto, recebe algum tipo de retaliação dentro da igreja, perde a cobertura espiritual, o diabo vai te pegar, não pode mais receber aconselhamento, se for líder de departamento, perde a liderança, tem que justificar, não pode matar o culto de jeito nenhum. Na sua igreja é assim? Me perguntaram aí, eu gostei do tema e resolvi responder aqui nesse vídeo. Não pode matar culto, é proibido, que história é essa? Ai, gente, vamos lá. Vamos pensar em várias vertentes. A primeira e a mais óbvia. Ninguém manda na sua vida não, parceiro. Não deu para ir ao culto porque está cansado, porque choveu muito e houve problemas de trânsito do seu veículo e realmente hoje não dá, está doente. Não dá, é paciência. Não deu. Acontece. Só que tem uma questão. Muitas vezes nós temos um compromisso com a igreja. Eu sou pastor, eu tenho um compromisso com a congregação. Muitas vezes eu faço um esforço enorme, que muitas vezes envolve até enfrentar uma chuva que eu não gostaria de enfrentar, de gastar um dinheiro que naquele momento vai fazer falta, mas eu preciso abastecer meu carro e ir à igreja pelo meu compromisso com as outras pessoas que estão ali. Então, eu acabo indo. Agora, proibir outra pessoa, isso é complicado. Será que o pastor tem mesmo essa autoridade? Vamos com calma? Tem muita falsa igreja por aí que acaba retalhando aquele membro que não vem à igreja. E eu fico pensando, se Jesus tivesse vivo hoje, se ele faria algum tipo de retaliação com alguém que não vem à igreja, por alguém que eventualmente hoje matou o culto, por uma doença, por um cansaço fora do comum, por uma dificuldade com o trânsito e acabou perdendo a hora, será? Eu não estou falando de todas as igrejas, tá? Mas algumas têm um calendário muito dinâmico. Para usar uma palavra bem bonitinha, tem um calendário dinâmico. Tem culto todo dia, tem 2, 3 cultos por dia. Acontece que a igreja não é tão grande assim para ter as pessoas para todos os cultos. E aí começa a pressionar os membros e muitas vezes vai atrás dos músicos, dos obreiros e exige que estejam no culto. Só que não há uma preocupação legítima de que aquela pessoa participe de uma ministração, de uma pregação, de um estudo bíblico que seria relevante para aquela pessoa. Na verdade, eu quero aquela cadeira ocupada. Então eu obrigo a pessoa a estar no culto, porque não pode estar vazio em hipótese alguma. Então eu vejo nessa regra de tentar retalhar as pessoas que faltam o culto, mais uma questão de encher a igreja a todo custo do que de uma preocupação com os membros. E olha, com todo respeito à minha liderança e a qualquer outra liderança de uma igreja, ninguém é dono do meu nariz, ninguém sabe dos meus problemas, ninguém sabe as dificuldades que eu tenho. Então, eventualmente, eu posso faltar a um culto ou outro para resolver um problema de ordem pessoal, para me recuperar de uma gripe que eu possa ter assumido, que eu possa ter pegado essa gripe e eu preciso de um tempo. Então, não pega muito no meu pé, não, que você vai ouvir o que não quer. Acontece que muita gente não dá conta de falar isso. Aliás, se eu tenho uma liderança que eu preciso falar isso, eu preciso trocar de liderança. Não é? Só que nessa questão de cobrar dos irmãos que venham ao culto, tem uma questão relevante. Muitas vezes a pessoa falta o culto, acaba esfriando o relacionamento com aquela comunidade, com os irmãos da congregação, e acabam se desviando. Eu, na minha atividade pastoral, percebo isso. Que a pessoa que se desvia do evangelho, muitas vezes ela começa faltando um culto. A igreja tem lá 2 cultos por semana, ela vai nos 2 cultos. Passa aí um, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois não volta mais. Então, para evitar isso, a gente acaba cortando o mal pela raiz
e pedindo aos irmãos que não faltem em nenhuma reunião. Então, esse é um ponto importante. Agora, obrigar a ir à igreja, tomar o meu cargo, se eu sou músico, me impedir de tocar, ora, essa igreja não tem como ser a minha. Eu evito te pedir para sair da sua própria igreja. Mas eu acho que vale a pena uma boa conversa com a liderança. Olha, eu trabalho até tal horário, eu tenho essa dificuldade, eu não posso comparecer. Eu também tenho questões de ordem pessoal e não somente eclesiástica, não somente da igreja. Então, sinceramente, eu não gosto dessa cobrança exagerada para que alguém faça parte daquele culto especificamente, mas existe também a preocupação com que a pessoa não perca o convívio e que a perca desse convívio pode gerar lá na frente um desvio, né? Um afastamento total da igreja, o que eu chamo daquele crente desviado. Então, pensa qual é a situação e, para você que está faltando muitos cultos, faça um exame de consciência, um exame de coração. Por que você falta? É realmente uma questão relevante? Porque, afinal de contas, por mais que eu ore em casa, leio a Bíblia em casa, por mais que eu seja um crente fiel e decente, vamos usar essa expressão, decente, a Bíblia ensina a congregar. Eu preciso estar com os demais irmãos da igreja, eu preciso adorar a Deus em congregação. Então por que você não vai? Nós temos tempo para assistir televisão, para ir no shopping, tenho tempo para descansar. E é bom quando eu posso tirar um tempo exclusivo para adorar a Deus. Não que eu não adore em outros momentos ou em outro ambiente, mas aquele ambiente da congregação, ele é muito importante. E muita gente não dá o devido valor. Então o meu conselho é, vá à igreja, tantos quantos cultos você puder ir, mas faça isso por amor a Deus, porque você sente no seu coração que precisa buscar mais a Deus, orar mais, que você quer render a Deus esse culto que ele merece. Mas não vá por pressão, não vá por briga, não vá porque você será retalhado de alguma forma na sua atividade ministerial. E vamos lembrar do que a Bíblia diz. A Bíblia fala que os pastores devem liderar como Deus quer. 1 Pedro, capítulo 5, e olha o versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem para ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores os que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Pelo que eu posso ler aqui, e o versículo 3 fala, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados. Se algum pastor ou líder está pressionando, obrigando de alguma forma, usando métodos que muitas vezes a empresa não usa contra nós, está muito errado. Então, eu entendo essa questão dupla da dificuldade que o pastor tem em pregar a palavra, a necessidade que eu tenho de estar na igreja, portanto, quanto menos faltar ao culto, melhor. Mas isso deve ser feito por amor a Deus, não por pressão ou medo da liderança.